Olá, bom dia. Segunda-feira, 11 de agosto de 2025. O plano de Bolsonaro sempre foi se manter no governo mesmo após derrota eleitoral. A afirmação do coronel Flávio Peregrino, assessor de Braga Neto, é encontrada em celular apreendido pela Polícia Federal. Documentos sobre golpe e mensagens mostram críticas ainda à falta de lealdade do ex-presidente com militares. E crescem os ataques do governo dos Estados Unidos contra o Brasil. Conselheiro de Trump ameaça não parar até que Jair Bolsonaro esteja livre. E representante de Estado acusa Alexandre de Moraes de destruir o relacionamento historicamente próximo do Brasil com os Estados Unidos. O governo discute hoje o plano de contingência para setores afetados pelo tarifaço. Lula se reúne com Alckmin e Haddad para ajustar detalhes da ajuda aos exportadores. O governo avalia cobrar manutenção de emprego das empresas auxiliadas. Tudo isso e muito mais no TVT News, primeira edição de hoje, que está só começando. Vamos juntos! Reportagem publicada pelo Estadão revela bastidores das articulações golpistas de Jair Bolsonaro. As informações foram coletadas no telefone celular do coronel Flávio Peregrino, assessor do general Walter Braga Neto, e mostram que o ex-presidente sempre quis se manter no governo após derrota eleitoral. Em uma das anotações, o coronel frisa que o líder das articulações do golpe era Jair Bolsonaro. Peregrino deixa clara a insatisfação dos militares com a estratégia adotada pela defesa do ex-presidente de responsabilizá-los. Diz ele, deixar colocarem a culpa nos militares que circundavam o poder no Planalto é uma falta total de gratidão do Bolsonaro àqueles poucos que não traíram ou o abandonaram após os resultados do segundo turno das eleições. Em anotação sobre o mesmo assunto, o coronel diz que as ações demonstram falta de coerência e que o ex-presidente estaria forçando uma ordem de prisão para alegar que era perseguido pelo Supremo Tribunal Federal. Essa mensagem foi escrita em 2 de dezembro de 2024. 9 meses depois, no último dia 4 agora de agosto, Moraes decretou a prisão domiciliar do ex-presidente após o descumprimento de medidas cautelares fixadas por ele. Aliás, a mesa diretora da Câmara dos Deputados encaminhou representações de afastamento contra 14 deputados por obstrução dos trabalhos da casa durante o motim bolsonarista. Entre os parlamentares, 12 são do PL, 1 do Novo e 1 do PP. Vamos dar uma olhada em quem são eles. Aqui, do PL, Sóstenes Cavalcante, Nicolas Ferreira, Júlia Zanata, Luciano Zucco, Caroline de Tone, Marco Feliciano, Domingos Sávio, Zé Trovão, Bia Kicis, Carlos Jordi, Marcos Polon, Paulo Bilinski. Do Progressistas, Alan Garcês, e do Novo, Marcel Van Hatten. A gente tem memória de todos eles ali, ocupando realmente a mesa diretora e impedindo os trabalhos da Câmara dos Deputados durante o motim que aconteceu na última semana. Essas representações serão encaminhadas hoje à Corregedoria Parlamentar, que pode indicar suspensão de mandato por até 6 meses. O parecer da Corregedoria deve ser entregue até quarta-feira. Só então o comando da casa vai decidir se pede ou não o afastamento ao Conselho de Ética. E daí no Conselho de Ética a punição será analisada caso a caso e ainda caberá recurso ao plenário, onde a última palavra, então, é dada. Laura Capriglione, Eduardo Castro, sempre comigo aqui pelas manhãs. Bom dia, pessoal. Bom começo de semana pra gente. Bom dia para nós todos. Para nós todos, para o Brasil e para o mundo, né? É isso. Laura, o que a gente pode esperar, então? Medida bem-vinda, ainda que apresentada, por enquanto, à Corregedoria, mas a gente tem um percurso aí a ser desenvolvido que pode levar ou a perda de mandato por suspensão por 6 meses ou a perda de mandato no Conselho de Ética de fato. É uma boa solução? Para mim, do meu ponto de vista, eu acho que é o mínimo para fazer para sinalizar. Não dá. Isso não pode ser feito. Quer dizer, eu acho que o que eles quiseram fazer, que foi o sequestro do Poder Legislativo, impedir o Poder Legislativo,
é muito grave, não é uma coisa assim que você fale, bom, olha, foi uma indisciplina, foi um ato isolado, Não, foi uma bancada, a bancada do PL inteira ali, praticamente, a começar do presidente, e se jogando numa ação de impedir o legislativo de funcionar. Então, sequestro e chantagem. Sequestro e chantagem. Pedido de resgate, que é o seguinte, tem que colocar em votação imediatamente a anistia aos golpistas. Então, é muito grave. Quer dizer, se isso aí, se permite que isso ocorra, quer dizer, nós podemos esperar outros motins iguais ou mais graves. Então, a meu ver, não há possibilidade de compromisso, não há possibilidade de negociação. Mas sabendo, como nós sabemos, como é a conformação atual do Congresso, eu acho que a gente pode esperar surpresas desagradáveis. Agora, o correto, o justo, obviamente, seria a cassação desses baderneiros, né? Baderneiros, agressivos, violentos, é a extrema-direita, é o suco concentrado da extrema-direita que está aí, né? Sim. Quer dizer, você tem aí um monte de BOs de homofobia, de racismo, enfim, de agressão à mulher, gente, se você somar aqui os boletins de ocorrência que esses caras já tiveram em cursos, intolerância religiosa, enfim, eu estou olhando aqui pelos nomes e estou vendo, entendeu? Então, sem entrar na roubalheira. Sem entrar na roubalheira. Então, eu acho que é o mínimo para pegar e falar, chega, daqui não passa. A gente teve no final de semana duas informações com relação a essa gentalha boa aí, que ajudam a deixar mais claro quem pode ser punido, né? Primeiro é o Paulo Bilinski, esse cafajeste, que é delegado de polícia em São Paulo, que tem ações disciplinares desde o tempo em que ele estava no estágio probatório, e que nessa semana eu li, saiu no final de semana, que já tem um pedido da Delegacia Geral para ele ser demitido e que está na gaveta do governador. Estava desde o Rodrigo Garcia e continua na gaveta do governador, de extrema-direita, bolsonarista nada moderado, Tarcísio de Freitas. Então, esse aqui, para além de tudo, Paulo Bilinski vai perder o cargo no momento em que acordar a Câmara e disser assim, de fato, temos uma deputada que está foragida da justiça, condenada a 10 anos de cana, e quando ela sair, ela derruba outros por causa da quantidade de votos que ela teve, e a turma que foi na aba, Paulo Bilinski foi na aba. Então eu tenho 100% de certeza que Paulo Bilinski será punido. Porque não vai custar nada puni-lo, só por isso. E tem que lembrar que o Paulo Bilinski, a semana passada, estava pegando um jornalista pelo pescoço. Essa pessoa absolutamente abjeta. O cara não tem compostura nenhuma, é um criminoso. Violento, é um criminoso. É um criminoso. Inclusive que é aquela coisa, a mulher dele apareceu morta. Assim, entendeu? Depois de uma briga que teve com ele. Isso é fato, não sou eu dizendo. 6 tiros dentro isso não é narrativa, isso não é nada, isso é fato. Ele foi investigado e... Delegado de polícia, investigado por um delegado de polícia. E aí a coisa não foi adiante. O fato é que a mulher dele, o mínimo que aconteceu com ela foi que depois de uma briga com ele, ela supostamente se matou. Então é esse Paulo Bilinski. Deu 6 tiros, errou todos nele e acertou só um nela própria. Essa é a... Então esse cara, esse sujeito abjeto, degenerado, canalha, eu tenho certeza que vai ser punido. O segundo que deve... Eu acho que foi ridículo demais o que ele fez, é o tal de Marcos Polon, lá do Mato Grosso do Sul. Porque ele descobriu no ano passado, fez um diagnóstico tardio e até aí tudo normal, absolutamente possível. Hoje em dia se tem como fazer diagnósticos dessas condições de singularidades mentais e psicológicas que não se tinha no passado, não se davam atenção, não se tinha... Ok, ele descobriu que ele tem determinado patamar de autismo. E aí ele teve a cara de pau, gigante, abjeta, nojenta, de dizer que ele estava ali sentado, mas ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Olha lá,
quem está conversando com ele ali, é ele que está conversando ali do lado, em cima do 00 lá do cronômetro, é essa cabeça baixa aí no meio, Marcel conversando com o Marcelo Van Hatten. Isso. E ele tá ali, segundo ele, o Marcelo Van Hatten está dizendo para ele o que está acontecendo. Por isso que o Marcelo Van Hatten sentou na cadeira de presidente e por isso que ele está ali e não levanta. É de uma cara de pau absoluta, porque também vi nesse final de semana ele falando em cima do carro de som aqui na Avenida Paulista, ou num ato anterior, um desses aí, em que ele estava lá, sabe, com aquele discurso absolutamente bem conectado para falar bobagem. Sabe aquela história que fala de pastor evangélico, que eles começam a falar em línguas, mas nunca na hora de pedir o dinheiro? Nunca na hora de pedir o dinheiro que o cara... Nunca na hora de... Faça um pagamento dos 10... Nunca é nessa hora. Nunca é. Nessa hora é sempre em português. Claríssimo, né? Nunca vem essa ordem do divino para que seja nessa hora que começa a falar em língua. Não. Como é que fala máquina de cartão? Não sei, não sei. Também não sei. Então é exatamente a mesma coisa. Naquela hora lá, ele não tinha problema de perceber o que estava acontecendo. Justo na hora que ele estava sentado na mesa do presidente da Câmara, com um cara que não queria sair da cadeira do presidente, é que ele não estava entendendo nada. Então esses dois, um pela cara de pau, o outro pela sucessão de... né, sequência de cartões amarelos, acho que não deve ter dúvida que eles vão ser punidos. O resto, deixemos claro, depende da negociação. Sim. Porque esses caras só entendem essa linguagem. Perfeito. Por muito menos, inclusive, a Glauber Braga está com um processo no Conselho de Ética e correndo o risco de perder, de fato, de ter a sua candidatura, o seu mandato cassado. Cidadão de bem. É essa imagem, então ele estava ali com o Guga Noblar. No momento exatamente anterior a isso, ele pega aqui pelo colarinho, né, assim, pelo pescoço, Guga Noblar, e vai caminhando com ele e o pressionando, o ameaçando. Então esse é o momento da discussão que o Edu se referiu. Bom, segunda-feira é dia também do cientista político Carlito Neto por aqui com a gente. Carlito, bom dia, seja bem-vindo. Quero te ouvir sobre tudo isso, inclusive sobre a informação que a gente trouxe antes, que é em relação às mensagens encontradas no celular do assessor de Braga Neto, mais uma vez colocando Jair Bolsonaro no centro de toda essa trama golpista. Lembrando que, inclusive, o amotinamento aconteceu pedindo a pauta da anistia para livrar os condenados do 8 de janeiro, mas também Jair Bolsonaro de uma possível prisão. Então está tudo relacionado de alguma forma. Bom dia, Carlito. Bom dia, Thalita. Bom dia, Edu. Bom dia, Laura. Hoje minha introdução vai ser um pouco longa, tá? Primeiro porque eu vou atualizar o nosso amigo Edu com as notícias esportivas, né? O nosso Confiança venceu o jogo. Está fora do risco de rebaixamento. Foi dia eu que 20 narrei aqui o jogo que vai enfrentar o... Pode falar, Edu. Foi eu que narrei o jogo no sábado e vitória do Confiança de virada contra o Itu, em Itu contra o Ituano, e semana passada eu narrei o jogo do Itabaiana. Vamos ver se dessa vez sai o meu título de cidadão sergipano. Vamos ver se essa Assembleia Legislativa se movimenta. Vamos ver se você continua narrando esses jogos, Edu. Vamos ver se você continua narrando esses jogos, finalmente, que tá dando sorte pra gente aqui. Né? Então, vamos ver se finalmente sai esse reconhecimento. Mas enfim, né? Por isso que vitória contra o Ituano. Dia 20 agora de agosto também, semifinal da Copa do Nordeste, vencemos os maiores do Nordeste, né, também, né, junto com o Confiança, vencemos o Sampaio Corrêa, vencemos o Vitória e o Bahia, mas enfim, iniciando a semana no campo do esporte tá maravilhoso. No campo da política, só fazer duas observações rapidinho aqui, Thalita. A primeira é sobre a observação que o Edu fez sobre as falas do Marcos Polon, não foi na Paulista, Edu, foi lá no Mato Grosso do Sul, no dia 3 de agosto, né, um sábado, uma manifestação bolsonarista, que agora a gente está vendo o efeito do maconheiro nazista e do autista golpista, né? É interessante como é que se adequa a narrativa às coisas, né? Eu tenho vários amigos que têm algum tipo de neurodivergência, mas nenhum deles defende golpe de Estado, pede dissolução do Estado Democrático de Direito. O Marcos Polon é uma exceção. A segunda observação é que a cassação do Paulo Bilinski, ela se dará porque tem uma condenação contra a Carla Zambelli, já confirmada pela Justiça Eleitoral de São Paulo, por espalhar fake news na eleição de 2022. O TRE já confirmou a decisão, cabe recurso no TSE, mas a tendência é que seja mantida. E aí vai sair, olha que maravilha, vai sair o Paulo Bilinski, vai sair a Carla Zambelli, provavelmente sairá também um príncipe, até o Tiririca talvez saia no meio. Vai sair provavelmente a Carla Zambelli mais 5. Tá? Então, olha que maravilha. Nunca antes na história desse país, como diria o presidente Lula, ninguém fez tanto contra a extrema-direita, contra a própria Carla Zambelli.
Parabéns, viu, Carla? Você realmente virou a mita da extrema-direita bolsonarista. Dito isso, Thalita, essa questão da fala do Flávio Pellegrini, ela é bem interessante. Por que ela é bem interessante? Porque, mais uma vez, comprova a materialidade. E o que eu acho engraçado é a justificativa do advogado, né? No caso do Mário Fernandes, por exemplo, quando ele deixou de pensar e materializou o plano de matar o ministro Alexandre de Moraes, matar o presidente Lula através da Operação Punhal Verde e Amarelo, ele materializou o crime que estava só na cabeça dele. E não se pune, Thalita, Edu e Laura, crime de pensamento, até porque a gente não tem a tecnologia do Minority Report, né? A gente não consegue prever o que as pessoas estão pensando, prever o futuro. Então, quando o Mário Fernandes anotou no papel que ele tinha a intenção de colocar em prática um plano para matar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, o crime está consumado. Agora, inclusive, como traz as próprias anotações do Flávio Pellegrino, que disse que o Bolsonaro queria se manter no poder mesmo após a derrota na eleição de 2022 e que, inclusive, os militares estavam dando suporte porque ele estaria pressionando. E aí o advogado dele responde que... Vocês estão prontos para rir junto comigo, eu acredito, né? O advogado responde que são ideias formuladas com base na liberdade de expressão. Doutor, deixa eu explicar uma coisa para o senhor aqui, que, pelo amor de Jesus, o nível do direito brasileiro, se for basear-se na defesa dos golpistas, tende a levar o nível da prova da OAB, porque tem uma teoria chamada teoria Skraken, desculpa a pronúncia que eu não falo alemão, mas que basicamente quer falar o seguinte, né? É a teoria do limite dos limites, Thalita, que diz o seguinte, que nenhum direito é absoluto. Então não é porque eu tenho direito à liberdade de expressão que eu posso, por exemplo, ser nazista e alegar que eu sou nazista porque eu tenho direito à minha liberdade de expressão de ser nazista. Não é porque, por exemplo, eu tenho direito à liberdade de expressão que eu vou defender um golpe de Estado ou, no caso do Flávio Pellegrino, anotar as intenções sobre um golpe de Estado. E para finalizar a minha fala, vocês lembram que na semana passada eu disse para vocês que eu tinha medo da defesa do Braga Neto, utilizar a justificativa de que o Bolsonaro estava usando tornozeleira eletrônica e que não tinha sido preso ainda para eles solicitarem a soltura do Braga Neto? Eles fizeram isso. A diferença é que eles fizeram usando o caso errado. E que eu não vou dizer qual caso deveria ser utilizado, porque eu não sou advogado do Braga Neto. Mas se fosse utilizado outro caso, talvez, se tivesse ali, inclusive, o relaxamento, entre aspas, da prisão do Braga Neto. E tem um monte de gente aí, Thalita, espalhando uma tese de que o ministro Fux vai pedir vistas e que, por conta disso, o julgamento do Bolsonaro só será concluído em 2026 porque existe o recesso do judiciário. Mais uma vez, eu volto a questionar, infelizmente, o nível de parte dos operadores do direito no Brasil. No ano passado, Thalita, no final do ano, o ministro Alexandre de Moraes e a Procuradoria-Geral da República não tiveram recesso. Por quê? Porque tem um indivíduo preso, que era o Braga Neto naquela altura, e quando você tem réu preso, se pede que se acelere o processo, não se deixe o réu preso lá, enquanto você tira recesso, descansa e volta. Aconteceu a mesma coisa no meio do ano. O judiciário não tirou recesso, pelo mesmo motivo. Então, qual o sentido, Edu, Laura e Thalita, em levantar a tese de que, caso o Bolsonaro, o julgamento vá ali para o voto do Fux, o Fux peça a vista, e como tem o recesso do judiciário no final do ano, o julgamento só seria concluído em 2026, lá para março. Vocês estão esquecendo como é que funciona o devido processo legal e ordenamento jurídico, meu povo? Ou será que é só retórica para vender jornal para golpista? Porque não é possível. A mídia noticiou, Edu, Laura e Thalita, a suspensão do recesso no final do ano e a suspensão do recesso no meio do ano. Aí por que com o Bolsonaro? Não, deixa lá o Braga Neto preso e os demais presos, vamos tirar o recesso dessa vez, ignorar o que diz a lei, para poder a mídia tradicional, corporativa, bancada pelo mercado, vender jornal. É lamentável essa narrativa, inclusive, tá? De verdade. Ô, Carlito, então, conforme isso que você relata pra gente, mesmo o Fux fazendo esse pedido de vista, o julgamento tem que ser finalizado até o final do ano, antes de um possível recesso por parte do Supremo Tribunal Federal, é isso? Depende, por quê? A estimativa é que o julgamento ocorra e acabe ainda em setembro. Existe até uma expectativa que o julgamento já comece agora, em agosto, até porque hoje é dia 11 de agosto. O prazo das alegações finais de alguns indivíduos é essa semana agora, então o julgamento já poderia começar agora em agosto.
E eu já recebi informações, inclusive de República também, né? Que os ministros do STF que fazem parte da primeira turma já teriam combinado ali entre si, né? De não guardar voto, de que divulgarem o seu voto e que caso o ministro Fux diga que quer vista, os outros ministros irão dizer que os votos já estão prontos e irão declarar o voto. E aí se conta 3 meses, Thalita, a partir do pedido de vista, para que o ministro Fux volte a se posicionar. Como o ministro se imagina, né, que a gente vai ter ali o julgamento concluído até setembro, digamos assim, então outubro você tem 1 mês, novembro você tem 2 meses e dezembro você tem 3 meses. Então, mais tardar, estourado, eu acredito, no primeiro mês já de 2026, em janeiro. Por quê? Porque como se tem réu preso nesse julgamento, você não tem um recesso. Você não tem um recesso. Um exemplo claro disso tudo que a gente está contando aqui é o caso da Débora. Por que a Débora foi para o chamado regime de prisão domiciliar? Porque um dos ministros, que inclusive foi o Fux, pediu vistas, né, no caso da Débora, e que como o paciente, né, ali no caso a Débora, não pode continuar presa porque o Fux pediu vistas, se manda ela para casa. No caso do Braga Neto, a justiça não vai mandar ele para casa porque a gente sabe que se negou reiteradamente os pedidos de cumprimento de punição alternativa, né, tornozeleira eletrônica ou prisão domiciliar. Então, como ele continuará no regime fechado, não se terá o recesso de novo. Então, é provável que, na pior das hipóteses, Thalita, o julgamento do Bolsonaro, isso eu estou falando na pior das piores, ele se conclua no máximo em janeiro. Não chegará a março, porque estão querendo empurrar para março, por quê? Porque é quando se estima que o recurso que o Bolsonaro tem direito de utilizar no TSE contra a sua inelegibilidade, ou melhor, no STF, contra a sua inelegibilidade do TSE, ele será julgado. E vamos lembrar, o STF não é uma corte que geralmente reverte decisões do TSE. Tá? Geralmente não reverte decisões do TSE. Mas se reverter, Carlito, como a gente já citou aqui várias vezes, como existirá uma condenação criminal, condenatória, transitada em julgado contra o Bolsonaro, ele estará preenchendo os quesitos estabelecidos no artigo 15, inciso 3º, se não me falha a memória, da Constituição, que diz que o indivíduo ele pode ter os direitos suspensos, os direitos políticos suspensos, em ocasiões específicas, como, por exemplo, condenação criminal transitada em julgado. Por isso, inclusive, Thalita, que é uma loucura, a gente está discutindo ainda, Edu e Laura, na mídia brasileira, se o Congresso vai caçar ou não vai caçar a Zambelli. O Congresso não tem mais o que opinar. A condenação criminal transitada em julgado já suspende os direitos políticos. E o artigo 14, parágrafo 3º da Constituição, estabelece que um dos elementos para que o indivíduo possa concorrer a um cargo eletivo é a sua elegibilidade plena. Como a Zambelli não goza mais da elegibilidade plena, isso é só narrativa para alimentar veículos de extrema direita. Eu nunca imaginei, como aluno de direito, Thalita, que eu diria que eu nunca vi o direito brasileiro chegar a um nível tão medíocre como tem chegado, e evidentemente que eu não quero generalizar, mas assim, o nível que se tem hoje de alguns, entre aspas, especialistas convidados em veículos de TV, são especialistas que qualquer aluno no primeiro semestre do curso de Direito consegue rebater por causa da fragilidade argumentativa que alguns desses indivíduos têm levantado por aí. Hoje Perfeito. Hoje é de 11 de agosto, é o dia do advogado, inclusive, né? Olha só. Dia do pendura. Não, muito interessante essa cronologia que o Carlito traz pra gente, colocando que, de fato, assim, no máximo até em janeiro, com esse adiantamento dos votos, a gente tem um resultado final. Ainda que já tenha se formado uma maioria ali na primeira turma e todos eles já tenham sido condenados, a gente espera até janeiro, caso haja um pedido de vistas de Fux, para que ele devolva, então, o processo e finalize esse julgamento. Então, muito interessante isso. Agora, né, Thalita, só outro ponto, Thalita, para acrescentar. Desculpa, Laura, só outro ponto para acrescentar o debate que eu acho que é importante. Uma coisa que tem me preocupado com o ministro Fux não é esse joguinho que ele está fazendo para acenar para a extrema-direita. É a nítida falta de leitura das denúncias que o ministro Fux tem demonstrado. Porque, por exemplo, no caso da Débora, ele opinou que não se pode mandar realmente alguém para a prisão com uma pena tão severa por ter meramente pinchado uma estátua. Eu li o voto do ministro Alexandre de Moraes, eu li a fundamentação, inclusive, das penas, e todas as penas, Thalita, Laura e Edu, que foram aplicadas a Débora, foram ou as penas mínimas ou próximos das mínimas. E não tem lá dizendo que ela foi condenada porque pinchou a estátua. Lá, inclusive, tem informação que
a Polícia Federal, ao pegar o celular da Débora, ao fazer as análises, descobriu que ela deletou mensagens de dezembro, de janeiro, até a primeira quinzena de fevereiro. Inclusive as mensagens do dia 8 de janeiro. E no caso da delação do Mauro Cid, que para mim aquilo ali é mais grave, quando ele diz que é realmente um delator que muda de delação 9 vezes, é preocupante. O ministro, não se teve 9 mudanças de delações. Foram 9 depoimentos para fatos distintos em uma mesma delação ou em delações distintas, Thalita. Ou seja, o ministro Fux, ele está fazendo aquilo que a gente aprende no primeiro semestre do direito, que não se deve fazer, que é comentar peça que você não leu. Você não comenta um processo que você não leu. E o pior, ele tem juízes auxiliares, Thalita, que podem ler a peça para ele, resumir e falar, ó, quando você for lá pro pleno, ó, lê isso aqui que tá na página tal, lê isso aqui que tá na página tal. E pelas falas do ministro, eu posso afirmar, ele não leu nem a condenação da Débora, e nem o voto do ministro, né, pedindo a condenação da Débora, e também não leu a peça da Polícia Federal que fala sobre o Mauro Cid. Eu posso afirmar para vocês pelas falas dele. Laura? Então, tudo isso é técnica, né? Não é um saber qualquer. É assim que é a lei. Sim. Agora, nós estamos vendo um ataque em regra às leis. Quer dizer, isso que você está falando, né, Carlito? Eu nunca vi um nível tão baixo. É porque nós estamos vivendo um ataque baixo mesmo às instituições brasileiras. Então, você vê hoje, já dentro da mídia, isso que o Carlito está falando. Os especialistas falando as maiores loucuras para justificar o injustificável. Por quê? Porque nós estamos diante de uma pressão brutal do Império e essa pressão brutal do Império tem seus agentes ali. O Fux, vamos combinar, o Fux não é que ele não leu, ele se assume como um ente político, ele estava presente, ele foi o único cara da turma que fez questão de estar presente ali no interrogatório e tal, não sei o quê. Por quê? Porque ele se assumiu como uma parte política dessa coisa. Então eu acho que a excepcionalidade desse julgamento, que é um julgamento que a gente já falou 1000 vezes, primeira vez que militares vão para o banco dos réus, nós temos pela primeira vez o Império Americano em pessoa, né? Quer dizer, opinando sobre como é que deve ser o desenlace desse julgamento. Nós temos muitas situações que são, em primeiro lugar, inéditas, mas que, em segundo lugar, mostram uma falta de paridade, porque é um império americano jogando com o poderio americano, poderio comercial, tecnológico, militar. É um império americano se colocando pela primeira vez de maneira... Então, é um processo, sob todos os aspectos, excepcional e que vai usar argumentos também excepcionais. Esse negócio que aconteceu na Câmara, excepcional. Os caras pegaram e tomarem ali de assalto a Câmara, sequestrarem a Câmara, é excepcional. Eu não me surpreenderei com nada que vier daí, porque, olha, vamos lembrar, a gente, no começo do ano, a gente estava falando, em agosto acabou. Agosto acabou, agosto está acabando, ou vai acabar, e já estamos entrando em setembro. E já tem gente falando, bom, pode adiar, e você falou, Carlito, pode adiar até novembro. E, enfim, é excepcional sobre todos os aspectos, e os prazos estão sendo ultrapassados dia a dia. Por quê? Porque é excepcional, porque isso aí não vai se resolver, não é um processo que se resolverá pela fria letra da lei, dos códigos e tudo mais, mas sim pelas prisões, pela política e pela ação da sociedade civil. Eles estão mobilizando o campo deles. Eu insisto, nós precisamos mobilizar o nosso campo também, porque sem mobilização no campo nós vamos ver um monte de gente querendo negociar tudo, qualquer coisa. Ah, mas ele não quer negociar, não importa, vai lá e se ajoelha e pede perdão e beija os pés do Trump, que isso a imprensa brasileira vai chamar de negociação, entendeu? Então eu acho que nós estamos num momento extremamente grave e o que vai pôr a coisa no caminho correto
é a mobilização popular. E o povo só está esperando uma oportunidade para se mobilizar. Thales, você vai falar agora do tal do Jenson Miller lá. Sim. Nesse final de semana, eu vi agora de manhã que bancos foram conversar com ministros do Supremo. Mas eu acho que tem a ver com isso que você vai contar agora, então eu vou deixar para fazer Maravilha, porque eu vou a trazer essa ponderação logo a escalada. seguir. Essa escalada dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Olha só, o conselheiro do presidente Donald Trump, Jason Miller, publicou mensagem nas redes sociais em que afirma que não vai parar até que Jair Bolsonaro esteja livre. Essa afirmação foi escrita em seu perfil após compartilhar uma publicação que dizia o seguinte: é mais importante o impeachment de Moraes do que libertar Bolsonaro. A postagem ainda teve uma resposta eloquente do filho de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que conspira contra o país nos Estados Unidos. Disse ele, muito bem aqui exemplificada, lida pelo Edu Castro. Ou mais, uou, assim, uau, traduzida. Em outro ataque contra o Brasil, o subsecretário de Estado americano, Christopher Landau, afirmou que o ministro Alexandre de Moraes destruiu o relacionamento historicamente próximo do Brasil com os Estados Unidos. Quem respondeu foi a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Ela não deixou barato, não. Disse assim: a postagem arrogante do subsecretário de Estado dos Estados Unidos é uma gravíssima ofensa ao Brasil. Quem está tentando destruir a relação entre os dois países é a família Bolsonaro, estimulando Donald Trump com o tarifaço e sua chantagem contra o judiciário. Gleisi finaliza dizendo: se querem mesmo restaurar uma amizade histórica, comecem por respeitar a soberania do Brasil e parem de apoiar o golpista que tentou destruir a nossa democracia. Fica parecendo que, de fato, os Estados Unidos querem cortar qualquer tipo de relação com o Brasil, forçar um corte de relações diplomáticas com o Brasil, que seria mais grave do que a gente vê agora, esse corte de relações comerciais nesse momento, não? Então, não vai acontecer. Não vai acontecer. O que não vai acontecer? O corte de relações diplomáticas agora, porque não vai se ter o corte de relações comerciais. Não vai acontecer, não é com o Brasil. Que se corta. As coisas, mesmo os idiotas sabem que as coisas dependem de um passar de tempo. Né? A discussão nos Estados Unidos nesse final de semana, desse monte de analistas lá também, era que a tentativa de destruição do Trump está dando errado, porque está sendo muito rápida. Ele não se mirou em Orbán, não se mirou em Bukele, que acabou de aprovar a reeleição eterna. Ele está indo com muita sede ao pote, porque ele sabe que ele não pode ser candidato na próxima. Sim. Só que, ao mesmo tempo, e por isso que ele fica instigando, dizendo talvez. Mas ele não pode fazer tudo ao mesmo tempo agora. Os Estados Unidos não vão quebrar. Eles são os donos do dinheiro do mundo. Eles imprimem dinheiro, como a gente estava aqui falando na semana passada. Então vai quebrar. Aliás, o Brasil também não vai. O Estado não quebra. Né? Ou ter que cuidar do dinheiro como a dona de conversa. Dona de casa quebra, o país não quebra. Mas Estados Unidos muito menos. Né? Então, mas não vai romper as relações, porque vai quebrar rapidamente. Ele já está atirando na Índia, está atirando no Brasil, tudo isso é para atirar na China, atirou no Japão, atirou na União Europeia. É muito estalo. E se quebrar tudo, cai tudo de uma vez. Eles não vão romper relações diplomáticas com o Brasil, eles não vão romper relações econômicas com o Brasil, como também não vão romper com mais ninguém. A não ser... Olha, se bem que com eles é difícil, com o Trump é difícil de prever, mas não vai fazer tudo ao mesmo tempo. E o Brasil não tem por que ser o principal ponto. E só para voltar na história, eu falei aqui, no dia que assinaram a Lei Magnitsky, eu falei aqui nessa bancada que estavam dando muita importância para a Lei Magnitsky como efeito prático em cima do Alexandre de Moraes. Reitero, essa semana, disse agora há pouco, aqui no final de semana, que os banqueiros foram conversar com os ministros do Supremo e alarmaram os ministros do Supremo. Vou repetir, os efeitos da Lei Magnitsky são preocupação para o banco. E aí o banco vai ter que optar. Ou ele fica com um mercado de 200 milhões, potencial de 200 milhões de habitantes,
ganhando o que não ganha em nenhum lugar do mundo. Em nenhum lugar do mundo. Ganharam a vida inteira com... Eles passaram a ganhar... Sempre ganharam com inflação. Depois da inflação, passaram a ganhar com juros. Não se ganha dinheiro, nenhum banco ganha no mundo dinheiro como ganha no Brasil. Você acha mesmo que um banco como o Itaú, um banco como o Bradesco vai deixar de trabalhar no mercado brasileiro por causa de uma ou duas agências ou por causa de determinada conta de investimento nos Estados Unidos? Vocês estão completamente loucos. Mas eles têm que, como eles não querem perder nada, eles vão pressionar os ministros dizendo assim, olha o que vocês podem perder. Quando, na verdade, quem pode perder são eles. Então, é uma questão de escolha comercial dos bancos brasileiros. Sim. Ou eles ficam com o mercado mais mamata do mundo para eles, ou então eles vão ter que se acertar lá com os Estados Unidos. Mas posso falar uma Claro, coisa? Laura. Eu já sou da linha do pessimismo total. Eu não acho que seja uma ação dos banqueiros com os ministros do STF. É banqueiro, daqui a pouco é o agronegócio, daqui a pouco é... O que os caras estão querendo é dar um golpe. Nós estamos com um golpe em andamento no Brasil. O Lindbergh corretamente falou sobre isso nesse final de semana. É um golpe em andamento. O que, que eles estão querendo? Isso eu não discuto. O que, que eles querem fazer? Eles querem dar uma impressão... Esse final de semana, a Vilma Grisinski, na Veja, fala o que os Estados Unidos estão montando... E é isso que explica a escalada dos posicionamentos, porque senão a gente... Olha, é a Lei Magnitsky, não é só a Lei Magnitsky, é um monte de posicionamentos em escalada que estão sendo feitos por grandes operadores do trumpismo, que a Vilma Grisinski, não sou eu, define como... São os caras mais à direita do que o Gengis Khan. Ela define citando... o Paulo França, essa é uma definição do Paulo França. Então, eu não acho que a brincadeira, eu acho que a coisa é a seguinte, alguém aqui acha que os bancos vão lutar pela soberania do Brasil? Óbvio que não. Eles têm um monte de negócios no exterior, eles ajudam gente brasileira a pôr dinheiro no exterior. Eles querem romper com os Estados Unidos? Óbvio que não. Então, isso significa o quê? Que eles vão pegar e vão falar, bom, tudo bem, porque o problema não são as duas contas, ou as 3 contas, ou as 4 contas. O problema é o seguinte, é se eles começarem a regular, bom, se você tá permitindo esses caras, então eu vou reduzir o seu acesso a essas contas no exterior, vou reduzir o seu acesso a essas formas de investimento no exterior, fazendo com que os bancos, então, cheguem e falem assim, e é isso que você falou, eles não vão querer perder o mercado nacional. Obviamente que não. Mas eles também não querem perder o mercado internacional. Qual é a melhor maneira de não perder o mercado internacional e manter o mercado nacional? Dar um golpe. Foi assim que eles fizeram. Foi assim que eles fizeram no governo Dilma. Foi assim que eles fizeram sempre. Eles ficam com o bom e o mal, de todas as negociações. Então, eu acho que sim. Eu acho que os Estados Unidos estão investindo numa escalada que, ao fim e ao cabo, poderá, sim, levar à ruptura de relações diplomáticas. Já falei sobre isso, é o Guaidó. O Eduardo Bolsonaro é o Guaidó. O Guaidó é a coisa mais ridícula que tem, gente. O Guaidó não é um... O Eduardo Bolsonaro ainda tem o DNA do pai. O Guaidó é um mané que, de repente, falou, olha, eu sou o presidente da Venezuela... E tentou dar um golpe ali com o apoio de todo o Império Americano. É isso, foi exatamente igual. O que eles fizeram? Acabaram, fecharam a Venezuela para tudo. Então, eu não duvido que na linha de ataques aos BRICS, que isso venha de cambulhada. Significa que isso vai passar? Porque, vamos lá, e aí um monte de gente falava, imagine que os Estados Unidos vão decretar o bloqueio econômico da Venezuela, se eles são os maiores compradores do petróleo venezuelano. E, de fato, a Venezuela, o maior comprador do petróleo venezuelano, era os Estados Unidos. Então, você vê, eles... Por quê? Porque os Estados Unidos têm uma lógica do império. Não conteste o império. Não ponha o império contra a parede. E eles pegaram e falaram, confiscaram todos os bens da Venezuela nos Estados Unidos e na Inglaterra, e decretaram o bloqueio.
O Brasil, obviamente, é diferente, porque o Brasil não está nas mãos de uma única economia, que é a economia petroleira. O Brasil também tem petróleo, o Brasil também tem riquezas minerais, o Brasil também tem um agronegócio poderoso. Claro que a operação bloqueio contra um país das dimensões do Brasil é muito mais complexa. Agora, nós não podemos ter dúvida. Os bancos vão querer ficar com o bom de lá e de cá. Portanto, dar um golpe é o melhor negócio para eles. Quem disse que o agronegócio também não pode fazer a mesma coisa? Bom, nós queremos o mercado dos BRICS e também queremos o mercado americano. Como é que você faz? Pô, dá um golpe. Então, eu acho que nós estamos diante, sim, de uma escalada que eu já venho falando sobre isso, que não começou ali, isentou 400 produtos, olha como nós... Não, é o começo, é o começo. E eu acho que, hoje em dia, você tem essa coluna da Vilma Grzinski, que só mostra isso. Você tem um monte de investidores já pensando, bom, o que a gente faz? Aqui, ali, acolá. Como é que a gente resolve isso? Porque são 200 anos de relações comerciais e diplomáticas com os Estados Unidos. Ou seja, nós temos uma elite compradora e vendida aos Estados Unidos que tem 200 anos, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que pegar e se preparar para um cenário que... E isso está escalando muito rápido. Sim, porque essa elite pode fazer o seguinte cálculo. Com outro governo no Brasil, alinhado aos Estados Unidos, eu vou estar lucrando de todos os jeitos. Então é isso. As linhas são auxiliares. Mas o golpe lá fora é um golpe aqui dentro. Aí é que eu acho que há uma diferença aqui isso. com relação a, por exemplo, o momento em que se passou isso com a Venezuela, é que os Estados Unidos estavam na mesma estabilidade de sempre. Ou seja, você quebrar aqui, não vou mais fazer negócio aqui, eu vou fazer menos aqui, porque eu vou para os Estados Unidos, era segurança. Sim. Isso interessava a todo. O dono, o presidente, CEO, sei lá, da Chili Beans, marca de óculos, disse ontem, estou começando a fazer negócio só com RMB, né, que é a moeda chinesa. Não vou mais usar dólar e não vou mais voltar. Né? Por quê? Porque até ano passado, você ia para os Estados Unidos. Acabou. Eu estou com dúvida de alguma coisa, vou lá para título americano. Eu estou com preocupação, vou para dólar. Não, entre Estados Unidos e o resto, vou para os Estados Unidos. Agora não está mais assim. O Trump está falsificando até dado de emprego. Sim. Então, acho que, muito embora o raciocínio faça sentido, tem uma modificação fundamental no cenário aqui, que esses caras, que também nunca vão perder, também estão levando em consideração. Faz parte de uma ilusão que existe ainda em relação ao que eram os Estados Unidos. Até 6 Só meses atrás. última coisa, eu já falei sobre isso, os Estados Unidos não é uma democracia mais. Não. Então, o problema é o seguinte, quem apostar que o Trump pode recuar em função da pressão interna, está fazendo uma aposta errada, porque o Trump está concretamente implantando uma ditadura lá nos Estados Unidos. E todo mundo, os intelectuais americanos já estão vendo que talvez a gente já tenha ultrapassado um perigoso limite, entendeu? Quer dizer, o Trump avança ao arrepio da lei sobre países, sobre as instituições, sobre tudo, e não está tendo freio. Então, nós não podemos mais pensar que a pressão interna nos Estados Unidos pode refrear o ímpeto imperialista do Trump. Nós estamos diante de um supremacista branco que vai fazer tudo e qualquer coisa para impor o seu poder. A exemplo de Netanyahu, a exemplo, enfim, essa que é a ideia. A ideia é o seguinte, o que se interpuser, bonito é se interpuser, o que se interpuser, vou usar. O que se interpuser entre os nossos objetivos enfim, nós vamos varrer. Então, acho que é isso. Para passar para o Carlito, só para completar. 2000, eu cobri a eleição americana lá, a eleição que não terminava, 2000, quando o Bush ganhou do Al Gore. Eu aprendi naquela época, foi a primeira vez que eu vi essa teoria, que agora Celso Rocha de Barros, que eu gosto muito, falou no Fórum de Teresina na sexta-feira. Inclusive tem um livro que está sendo lançado, ele escreveu o prefácio e tal. A legislação americana, eles têm uma ilusão lá, e eles falam isso abertamente. É um país que se constitui em cima de uma ideia e uma ideia em cima de leis. Sempre a gente falou aqui no Brasil, nossa, a nossa Constituição é muito cheia de detalhe, a nossa Constituição é muito isso. Vejam a Constituição americana, que beleza a Constituição americana. A Constituição americana tem um monte de buraco. E a construção da ideia de democracia deles era
em alguns buracos, não tem problema ter o buraco, porque é óbvio que ninguém vai mexer nisso. Porque somos todos da democracia, nós somos um país disso, nós somos aquilo, nós somos fantásticos. Até apareceu o Trump. Sim. O Trump está mexendo em exatamente todas, como lá, isso surgiu lá atrás, porque... Sim. E aí, como é que decide a eleição? E aí surgem alguns que dizem assim, a Constituição Americana, todo o controle, todo o desenho político norte-americano, político eleitoral dos Estados Unidos foi feito para roubar, para manter esses dois no poder, democratas e republicanos. Sim. E eles, entre si, se acertam de maneira a permitir que um ganhe de vez em quando e o outro não perca sempre. Acabou. Na semana passada a gente recebeu, só para finalizar e jogar para o Carlito, a gente recebeu o Jamil Chad aqui, ele cita, né, o autor do livro Como as Democracias Morrem, que decidiu sair dos Estados Unidos nesse momento crítico. E ele foi questionado do porquê. Ele falou assim, olha, se eu, que escrevi um livro com passo a passo de como essas democracias morrem, não percebo que o que está acontecendo é justamente isso aqui nos Estados Unidos, eu não estou fazendo valer tudo isso que eu estudei. Então, é a decisão que ele toma nesse momento. Carlito. Inclusive, ele escreve o Como Salvar as Democracias usando o Brasil do prefácio como exemplo de como proteger as democracias do mundo, né? Então, assim, quando a gente fala que o Brasil virou referência de democracia no mundo, é por conta disso também. Além disso, o VIDEM, que é uma instituição ligada à Universidade de Gotemburgo, que reúne dados de mais de 200 anos das democracias do mundo, mostra que o Brasil é um exemplo a ser seguido, porque o Brasil mostrou que é possível reverter todo o processo de autoritarismo, de tentativa de golpear o Estado democrático, utilizando inclusive as próprias instituições. Mas só para tentar seguir a linha cronológica aqui rapidinho, Thalita. Sobre a questão econômica, né? Aconteceu um fato engraçado há mais ou menos um mês e alguns dias atrás, para ser bem específico, acho que no dia 29 de junho, dia de São Pedro. O Daniel Souza, que é comentarista da Faria Lima na Globo News, foi para lá participar de uma daquelas interações que ele tem no programa Estúdio I, e aí ele disse que o problema do Brasil é que o Lula deveria... Não tinha nem as taxações ainda, era só ameaças, né? Não tinha nem o tarifaço. Que o Lula deveria fazer como Narendra Modi, que deveria procurar o Trump, abraçar o Trump, porque teria de mostrar boa relação, porque olha o que estava acontecendo. A Índia estava mantendo uma ótima relação com os Estados Unidos da América, e que o Brasil deveria copiar o mesmo modelo adotado pelo Narendra Modi. Que lembre, não é um líder democrático, tá? A gente precisa lembrar disso. O próprio Guga Chakra, inclusive, ao atropelar o Daniel Souza, fez questão de citar isso. E aí, passado um mês, Thalita, o que é que a gente descobre? Que o Trump não tá nem aí também pro Narendra Modi. Já meteu a mesma sanção de tarifa que colocou no Brasil. Quando o presidente Lula diz que não vai se humilhar, é nesse sentido. Vocês entenderam, mídia que só escuta de um lado e deixa passar pro outro? Porque o Narendra Modi foi lá fazer o beijamão, como a gente via, né, no Brasil Império. Foi fazer o beijamão ali, pedir perdão, dizer que estava junto e colado, até porque os dois têm até modelos parecidos, né, de gerir, de certo modo, seus países ali, com autoritarismo em alguns pontos e tudo mais. Só que, primeiro de tudo, Thalita, em relação ao Trump, vamos tirar aqui o mito de que ele é empresário bem-sucedido. O Trump é empresário fracassado. Por que fracassado? Porque herdou um conglomerado da família e faliu várias coisas. E o que ele ganha de dinheiro é por causa da rede de amigos que ele tem. Só para o público entender, ele já faliu cassino, isso, meu amigo, ele já faliu cassino. Cassino que geralmente quem fala é o usuário do cassino. Ele faliu cassino, faliu hotel, faliu agência de viagem, faliu revista, faliu empresas de bebida, saiu falindo várias coisas. E aí, ali em 2011, ele se reinventou com o tal... 2006, perdão. Ele se reinventou com o Aprendiz, né? Criando o Aprendiz e virando esse showman do show business que ele se tornou. Só que tem um ponto que a gente está discutindo em vários lugares aqui no Brasil e a gente está ignorando o fator, Edu, Thalita e Laura. O Trump, ele não está colocando essas tarifas meramente porque ele quer colocar ali em prática uma ditadura, que isso evidentemente faz parte da estratégia dele, mas não é só por conta disso. O Trump está no vermelho em quase $1 bilhão só em processos que ele perdeu. Só em processos. Nesse momento está estourando nos Estados Unidos algumas crises com ele, porque, por exemplo, ele tentou acusar o Obama, a Hillary e o Bill Clinton de fazer parte da lista do Epstein. Não colou. Nem mesmo os membros do MAGA acreditaram. Então ele depois tentou incluir, por exemplo, a Oprah Winfrey e a Beyoncé. Isso tudo nessa semana, tá? Não colou.
Aí ele já mudou de estratégia. Pediu para o Departamento de Justiça dele, liderado pela Pam Bandai, para processar a promotora que condenou ele por esquemas de corrupção em Nova York. Também não está colando. Aí ele está tentando agora mexer nos distritos do Texas, um estado nitidamente republicano, para poder aumentar o número de cadeiras que os republicanos teriam direito no Texas, porque ele já sabe que na eleição do meio de mandato que acontecerá no ano que vem, ele perderá várias cadeiras e o freio, que muita gente imagina que ele não vai ter, ele já está tendo, inclusive na própria Justiça dos Estados Unidos da América e algumas dentro do poder Legislativo. E aí ele imaginou, Thalita, que os democratas veriam tudo isso assim, ó, de braços cruzados, porque os democratas são mais democráticos que os republicanos, e os representantes de Nova York, por exemplo, do estado de Nova York e do estado da Califórnia falaram o seguinte: bom, se você quer redesenhar o mapa, então a gente vai redesenhar o nosso mapa também. Então aí a gente vai, no cálculo, vai se ter também muito mais cadeiras democratas do que cadeiras, por exemplo, republicanas. O que eu acho que está acontecendo com o Trump, e aí eu tenho que concordar com que a Laura tocou, dadas as devidas proporções, é o caso Netanyahu. Se Netanyahu acabar com a guerra de Gaza, ele vai preso e cai na hora, ele não vai ter mais o que ele se escorar. No caso do Trump, se ele não ficar inventando esses fantasmas, é a mesma coisa, porque a quantidade de crimes que o Trump tem cometido, e são crimes, inclusive, que levam a processo de impeachment, se fosse uma democracia séria, levaria ele à cadeia, por exemplo, é bastante elevada. Então, o que é que ele está tentando fazer na minha análise aqui, tá? Ele está tentando se recapitalizar em relação a algumas coisas, porque, ó, no caso da fraude financeira, por exemplo, que ele cometeu contra o estado de Nova York, do Lauro e Thalita, 355 milhões de dólares em indenização que ele tem de pagar. No caso de outros processos, envolvendo também falcatruas do Trump e outras fraudes civis, mais 450 milhões de dólares. Só aí já dá quase 1 bilhão. Já dá 800 milhões de dólares. Outro caso também envolvendo, por exemplo, o processo que ele teve contra um escritor, se não me falha a memória, que ele também foi condenado a pagar 84 milhões de dólares. Então, ele está no vermelho em 1 bilhão de dólares praticamente. Então, essas ações que ele tem feito também é para se recapitalizar. Basta ver que vários aliados do Trump, gente, inclusive, de dentro do próprio governo, tem ganhado muito dinheiro com esses tarifaços que ele tem colocado, com essas ações organizadas que ele tem feito. Então, ele não está preocupado com a democracia, não está preocupado com o povo, não está preocupado em seguir a lei. Por isso que eu acho que a gente tem que fazer a análise também por outra perspectiva, não só a perspectiva do Brasil e do brasileiro que está sendo vítima disso, mas da situação dele lá. Isso tudo que ele está fazendo é para tirar o foco do caso Epstein. O público brasileiro não tem noção, Thalita, do peso que está acontecendo nos Estados Unidos da América com o caso Epstein. O Trump sabe que esse caso não só vai levá-lo para Berlinda, como inclusive pode complicá-lo. Ele chamou, inclusive, a ex-companheira do Epstein para fazer um acordo. Isso é um escândalo, inclusive, nesse momento, porque os advogados do Trump, que agora fazem parte do governo do Trump, se reuniram com ela para ela prestar um depoimento de aproximadamente 10 horas, se não me falha a memória, onde ela cita Hillary Clinton, ela cita o Obama, ela cita o Bill Clinton, mas não cita o Trump. E aí, como não dá para dizer que o Trump não aparece na lista do Epstein, o que é que eles fizeram agora, Thalita? Eles estão dizendo que, não, realmente existem citações ao Trump, mas não é nada grave. E aí a pergunta que a gente tem de fazer, se não é grave, por que ele não divulga? A situação é tão, assim, complexa que eu não sei se o Edu e a Laura têm um caso para tentar comparar aqui no Brasil, para a gente tentar fazer um paralelo. Mas, por exemplo, nenhum caso envolvendo o esquema dos anões do orçamento dá para comparar. Nenhum caso envolvendo, por exemplo, o impeachment do Collor dá para comparar. Não tem nada que a gente consiga comparar porque é muito mais grave. É como se, por exemplo, o presidente da República do nosso país estivesse envolvido com a rede de prostituição e tráfico humano e de abuso de menores de idade. Talvez, e isso fosse materialmente comprovado e o Andrei Rodrigues, junto com o Ricardo Lewandowski, sentasse com o Lula e falasse assim: ó, presidente, a gente descobriu todo o seu esquema aqui, mas a gente vai ter de blindar o senhor. Talvez essa seja uma comparação, que eu não sei nem se dá para fazer. Sim, mas bom trazer isso. Ele está com, essa semana, quais serão as do Trump, pelo menos, ele sempre traz uma em cima da hora, né? As que estão desenhadas para tirar, né? Prestidigitação. Eu faço aqui, para você não olhar do lado de cá, dessa semana, ele chamou não sei quantos mil soldados da Força Nacional para limpar
Washington DC do crime. Washington tem 70% da população negra. Esse é um dado que muitas vezes a gente deixa passar. E ele diz que ele vai prender todos os bandidos, que é 80%, 70% da população negra sempre é democrata. Né? Sempre a maioria é democrata. E os líderes são prefeitos, né? Lá é governador, prefeito. Prefeito do Distrito de Colômbia sempre é democrata. E limpar, inclusive, dos homeless, como é que a gente traduziria? Situação de rua. Em situação de rua. Sim. Pessoas em situação de rua. E a outra é que sexta-feira, o outro espantalho da semana, é que sexta-feira Putin e Trump vão se reunir no Alasca. Já, esperam aí. É sobre isso que a gente fala. Vou colocar ingredientes, então, nessa conversa. Em meio a essa troca de farpas que a gente está acompanhando, o presidente Lula recebeu no final de semana uma ligação do presidente da Rússia, Vladimir Putin. Os dois conversaram por aproximadamente 40 minutos. Uma nota divulgada pelo Palácio do Planalto aponta que os dois trataram dos esforços pela paz entre a Rússia e a Ucrânia e compartilharam informações sobre discussões em curso com os Estados Unidos. Nessa próxima sexta-feira agora, Putin e Trump devem se reunir no Alasca para debater uma proposta de cessar-fogo na guerra da Ucrânia. No dia 15, termina aquele prazo que foi dado por Donald Trump para poupar o governo russo de tarifas e sanções que podem chegar a 100%, conforme ele já anunciou. Então é isso que está em jogo. A gente tem Rússia e Estados Unidos se encontrando e nesse bojo todo, BRICS aí também sendo atacados. Enfim, é muita discussão pela frente e os Estados Unidos vão querer abafar algumas dessas discussões. Ou levar algumas para abafar justamente o Epstein. Lá, o caso Epstein. Mas, gente, eu insisto, a gente não pode pegar e tentar inverter a coisa. O Trump já era um pedófilo. Sempre foi. Ele sempre foi um sujeito... um mau caráter, é um especulador imobiliário inescrupuloso. Tem um documentário da Netflix que mostra como é que ele construiu o poderio militar, o poderio econômico dele na cidade de Nova York, investindo aonde que ele estava investindo na suposta revitalização de quarteirões inteiros, de bairros inteiros. Ele é um sujeito sem nenhum caráter, sem nenhum escrúpulo. Ele não começou a ficar bandido agora que ele está no poder. Ele foi colocado lá exatamente por estas características e não o contrário. Ele foi colocado lá porque ele não tem pudor nenhum em atropelar o que for para se dar bem. Então, veja, o caso Epstein, todos os escândalos que envolvem o Trump fazem parte do show dele. E foi por causa disso que ele foi escolhido para fazer o quê? Para implantar uma ditadura nos Estados Unidos. Ele foi escolhido por quem? Ele foi escolhido pela entourage, pelo grupinho em torno dele? Não, ele foi excluído simplesmente pelas big techs que hoje concentram a maior riqueza do mundo. Então, nós não estamos... Quando a gente vê aquela posse do Trump, ele cercado por aqueles caras que têm a maior concentração de riqueza do mundo, aí você fala, não, ele é isso, o problema dele não é o Epstein. O Epstein é como ele veio já, isso aí é antigo. Mas a questão do Epstein é a história da base fracionada. Fracionar a base de apoio dele. Ele pode ter os problemas legais que tem nos Estados Unidos, esses problemas já vêm de muito tempo. Agora, o lance é o seguinte, o Trump não está fazendo isso, tudo que está fazendo no mundo, para se livrar do caso Epstein. Ele está fazendo tudo isso que ele está fazendo por uma determinação do grande capital, que está se vendo ameaçado por tudo o que está acontecendo na China, nos BRICS e tal, não sei o quê, e chegou e falou, preciso pôr um doido aqui para disciplinar a coisa. Então é o contrário. Fazer um paralelo em escalas diferentes, a gente tem a Trump e Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo, porque são pessoas que elas, como o Trump você estava colocando, né, Carlito, tem dívidas, é um péssimo administrador, se provou um péssimo administrador, no entanto, há uma imagem, uma áurea que o ronda de bom gestor, é isso que fica, que é a mesma história do Tarcísio de Freitas. Ele está envolvido em um monte de questões, ele tem, a gente já discutiu aqui, educação
educação, o que ele fez, segurança pública, o que ele fez, saúde, o que ele fez, mas ele tem essa fama do bom gestor, que assim, se você for analisar realmente friamente, isso é desconstruído, mas é o que ele passa para as pessoas e faz parte de um projeto de poder. É um projeto de poder. Então, só completando, então, desse negócio, é a mesma coisa do Netanyahu. O Netanyahu não está fazendo a guerra contra Gaza e ocupando a Cisjordânia porque ele tem problemas domésticos. Isso a gente apequenar a história, entendeu? Ele está fazendo tudo o que ele está fazendo lá, apesar de ter os processos todos. Concordo. Por quê? Porque ele responde a um desígnio do Império, que é o seguinte: nós precisamos ter um quartel-general aqui no Oriente Médio para disciplinar esse mundo árabe. É por isso que ele faz, não é para chamar atenção para o outro lado. Eu acho que a gente tem que colocar a história na perspectiva ampla dela. Calma, que tem o tático e tem o estratégico. Lembra dessa história? Lula sempre brincava, os caras queriam falar de tático e estratégico, eu queria falar de preço de comida. Tem o tático e tem o estratégico. O estratégico é esse, não tem dúvida nenhuma. Agora, se não tiver voto, e a regra nesse momento é essa, no parlamento em Israel e na urna nos Estados Unidos, não tem conversa, não chega. E não dá tempo de fazer o golpe. Mas o plano atropela essa questão. Mas neste momento, com o Trump falou uma frase, eu não me lembro se foi na primeira eleição ou na segunda, que ninguém conseguia contestar. Ele falava assim: se eu matar alguém no meio da Quinta Avenida, Sim. ninguém vai me culpar. Sim. Exato, ele pode fazer tudo. O ninguém era a turma dele. É passado, é futuro, é presente. Agora ele chegou num ponto em que estão começando a culpá-lo. Na turma dele. Na turma dele. É a erosão, de certa maneira, que o Bolsonaro está passando, só que por um motivo que seria muito mais, vou chamar de muito mais pontudo, que seria o Bolsonaro ser pego estuprando uma criança. Aí você quebra. Se isso acontecer com o Bolsonaro, se isso acontecesse, né? Teve lá o negócio das venezuelanas lá, mas ia rachar com quem? Ia rachar com dentro da igreja. Aí acabou. Aí a gente sabe que acabou. Quando quebra um tal do MAGA, que é o tal do movimento lá tal, fraciona. Ele não está pensando na eleição para a presidência dos Estados Unidos. Ele tem daqui um ano a eleição. É junto com a nossa eleição presidencial aqui. Então, acho que tem o tático e tem o estratégico. Não há de se colocar mais peso em um a ponto de eliminar ou simplificar o outro. Mas que essas duas coisas andam lado a lado, eu não tenho dúvida, não. Olha, Carlito, finaliza sobre esse assunto que a gente vai discutir economia agora. Vamos lá. Pronto, eu concordo com o que a Laura falou e com o que o Edu falou também, né? Por incrível que pareça. Por quê? É evidente que o problema do Trump não é meramente a questão do Epstein, evidentemente, mas é como bem citou o Edu. O que dá suporte ao Trump abrir a boca para dizer, por exemplo, que ele pode matar alguém na Quinta Avenida, que ele não vai ser preso, é justamente os, entre aspas, malucos, como diria o Bolsonaro no Brasil, de lá que são os membros do MAGA. A gente sabe que tem todo o poder empresarial, que é o que tem mantido o Trump. O Trump foi colocado lá, como bem lembrou a Laura, porque é alguém que não tem escrúpulos para poder fazer o que seria necessário ser feito para que esses empresários lucrem muito com a destruição do seu próprio país. Porém, a mídia estadunidense, né, a mídia corporativa, não tem feito a cobertura dos atos de protesto, mas tem vários atos ganhando muito corpo nos Estados Unidos da América, Thalita, com muita gente nas ruas. E para finalizar minha fala, eu quero entender uma coisa. O Putin não veio para o Brasil porque, como o presidente Lula respeita as cortes internacionais, existe um pedido ali de prisão do Tribunal Penal Internacional contra Putin, por isso que ele não veio para cá. Inclusive, o presidente Lula até explicou isso. Mas se o Putin for para o Alasca, o Trump, em tese, teria a obrigação de prendê-lo. E aí eu quero saber o que é que ele vai fazer. Porque eles querem marcar um encontro. Eu até duvido que o Putin vá para o Alasca, tá? Sendo bem honesto com os vocês. Estados Unidos não são signatários da... Exatamente, da convenção do Tribunal Penal Internacional. O Tribunal então, Penal Internacional? Os Estados Unidos não fazem parte do tratado, então ele pode, infelizmente. Mas mesmo isso, para a narrativa da mídia que defende o Trump e que critica o presidente Lula, por exemplo, aqui no Brasil, eles vão ter de fazer um rebrand ali da narrativa, né? Quanto à narrativa, eu esqueci do Sim. Verdade, Edu, Laura. Eu esqueci, verdade. Os Estados Unidos não é signatário
Verdade, nem do Isso. tratado, nem do Estatuto de Roma e nem do tratado que versa o Tribunal Penal Internacional. Obrigado pela lembrança, inclusive. Mas com relação ao discurso, sim. Sim, sim. Pode sair para quem diz que não vai prendê-lo. Tanto é que Netanyahu também é recebido nos Exato. Estados Unidos, então tem essa questão, né? Eu digo, infelizmente, por Netanyahu, porque, Exato. enfim, um Nenhum dos criminoso dois que... assina. Exato. E a própria Rússia também não assina, né? Então, Isso. A Rússia também não, exato. Agora, só uma moçada coisa, tranquila. Thalita, antes de você mudar de assunto, essa coisa que que foi lembrado aqui, essa coisa dos moradores de rua. Sim. O Edu trouxe. Mandou agora. Isso Mandou os guardas. Ele vai anunciar oficialmente, federais. não detalhou de qualquer forma Já como mandou será feito para esse já plano. deployed, como eles falam lá, já mandou para rua. É de uma gravidade, Sim. mas gigantesca, porque significa, na verdade, veja só a semelhança. Significa a ideia de criar campos de concentração para esses. E ele escreve para mandar para longe. Para criar Ele campos escreveu de isso. concentração. Então, nós estamos falando de um ecossistema de uma direita mundial que fala em criar campos de concentração para palestinos em Gaza, o Bukele criar aquelas cadeias onde você entra e do qual você não sai nunca, das quais você não sai nunca mais, campos de concentração. Nós estamos falando de um mundo que se nazifica. Sim. Porque o que nós estamos lidando, de novo, é o seguinte, não é só que é o desrespeito à vida, é o modus operandi do nazismo. Eu acho que a gente tem que estar com todas as antenas ligadas, porque aquilo que parece, olha, uma solução para o sem-teto de Washington. Não, é um mundo mental que é o seguinte, para organizar os Estados Unidos, assim como foi para organizar El Salvador, o que você tem que fazer? Transformar o país numa grande cadeia. Para manter a Alemanha pura, com a raça ariana pura, o que você tem que fazer? Criar campos de concentração. É um universo que ele não tem só a raiz dos nutrientes básicos, mas ele tem a imaginação de ordem, né? Coisa que os americanos já fizeram antes, durante a guerra. Exatamente. Segunda Guerra, eles segregaram em campos de concentração. Mas agora seria o sem-teto de Washington. E está falando lá em espalhar por bases militares os tais dos alligator, prisões lá de alligator, né, que bota no Everglades, lá na Flórida. Então, por uma dessas prisões colocar nos pântanos cheios de crocodilo. Estão dizendo que vão espalhar. Estão dizendo não. Eu leio em inglês e daí a burrice não permite que em português bata na cabeça. São os pântanos que tem na Flórida, cheios Everglades, de crocodilos e tal. E a ideia deles é construir esses campos para manter os refugiados dentro de um pântano cheio de crocodilo para os caras não fugirem. Olha a loucura. Caso, em outros estados que não tem pântano, é botar dentro de instalações militares, que é trazer o militar americano para dentro agindo para dentro do território, que é coisa que para nós é normal. Matar brasileiro, né, também. Exatamente. Isso. Exato. A Laura citou isso para enviar lá para El Salvador, para essas grandes prisões. Vamos acompanhar a medida para a gente ficar ligado assim que for anunciada realmente, com o detalhamento conforme Trump já anunciou. Olha só, o pacote de medidas de contingência para os setores afetados pelo tarifaço será apresentado hoje às 5 horas da tarde para o presidente Lula, numa reunião com o vice-geraldo Alckmin e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Nesse encontro serão alinhavados os últimos detalhes da ajuda aos exportadores. A expectativa é que esse plano seja anunciado entre hoje e amanhã. O pacote deve contemplar 3 eixos: linhas de crédito para empresas afetadas, adiamento das cobranças de tributos e contribuições federais e compras públicas de mercadorias perecíveis que iriam para exportação. O governo avalia também cobrar a manutenção de emprego dessas empresas que tomarem crédito subsidiado. Vamos conversar sobre tudo isso com o Leandro Ferreira, economista, presidente da Rede Brasileira de Renda Básica. Leandro, seja super bem-vindo mais uma vez aqui no Primeira Edição. Quero te ouvir, então, sobre esses eixos que podem ser propostos como auxílio para as empresas afetadas pelo tarifaço e ainda mais sobre essa questão de exigir essa manutenção dos empregos conforme as empresas são beneficiadas pelas medidas do governo. Muito importante esse ponto, não? Bom dia. Bom dia, Thalita. Bom dia, Laura. Bom dia, Eduardo. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu acho que na semana
passada, né, quando a gente esteve aqui, eu mencionei, né, que a perspectiva do Brasil no enfrentamento ao tarifaço não seria de aplicar ao pé da letra a reciprocidade em termos tarifários, e sim expandir isso para além das questões tarifárias. Expandir isso para medidas como a discussão de patentes, expandir isso para discussão, por exemplo, de cotas de exportação, né? E internamente ao Brasil, discutir compras públicas, crédito subsidiado, né? E planejamento conjunto com esses setores. Parece que o governo está indo muito bem nessa discussão, quando diz, por exemplo, que está disposto a comprar aquilo que for alimento no Brasil que não for mais exportado dentro do que era o normal para o negócio, o comércio com os Estados Unidos. E isso é uma boa notícia, né, não apenas para os produtores, mas também para a população em geral, porque ao final do dia nós vamos ter a possibilidade de fortalecer a formação de estoques de alguns gêneros alimentícios, né? Nós vamos ter a oportunidade de fazer com que políticas de segurança alimentar estejam sob maior gestão do governo, que vai poder, por exemplo, entender como distribuir essa compra de carne, essa compra de café, e mais especificamente, no caso dos produtores de frutas do Nordeste, né, atuar diretamente no fornecimento, por exemplo, de merenda escolar, de banco de alimentos. Acho que essas medidas são super interessantes, né? E até, né, não sei se o Eduardo leu, ele que acompanha os dilemas aí do próprio mercado financeiro, né? Mas teve um artigo aí na Folha de São Paulo do Samuel Pessoa dizendo que o tarifaço do Trump pode ser desinflacionário para o Brasil, né? Então, nós chegamos até ao momento em que os próprios liberais admitem que isso pode disponibilizar uma maior quantidade de produtos para o mercado brasileiro que vai ajudar, né? Então eu acho que tá correto, tá no caminho certo, né? Tem a possibilidade, por exemplo, como aconteceu no Rio Grande do Sul, de estender o prazo para pagamento de impostos, né? Eu acho que tudo isso tá no nosso campo de jogo, não está no campo da geopolítica, não está no campo da relação com a Casa Branca. Isso é o jogo que a gente joga em casa, né? E esse parece ser um caminho promissor para o Brasil, desde que acerte, né? Não exceda a mão. Nós temos um risco aqui, Thalita, que é o seguinte: quando aconteceu a crise de 2008, a ideia de reduzir alguns impostos, como o IPI, né, foi para entrar numa medida contracíclica, né? Acabou que vários setores com capacidade de lobby no Congresso Nacional jogaram para dentro, né, essa possibilidade de isenção fiscal para mais setores do que seria necessário. Então também tem o risco aqui de, por exemplo, estender demais ou dar crédito demais para grandes produtores brasileiros. Mas se acertar na mão, a tendência é não só compensar as perdas do tarifaço, como também ajudar a fortalecer a economia nacional por meio, por exemplo, de maior segurança alimentar. Perfeito. Deixa eu trazer mais uma informação para jogar aqui na nossa conversa. Uma reportagem do UOL. Sem pânico, produtores de café se preparam para expandir exportações. O Brasil está expandindo sua exportação de café para outros mercados e dispõe de capacidade de armazenamento em um momento de falta do produto no mundo. Assim mesmo, com a entrada em vigor da taxa extra de 40% dos Estados Unidos ao café, o Brasil ganha esse poder de barganha, permitindo uma negociação sem pânico, ainda que urgente. A reportagem traz a seguinte fala: a demanda pelo café brasileiro vem crescendo em outras regiões, como a União Europeia, países asiáticos, Indonésia, países árabes, e um grande crescimento também na Oceania, aponta Marcos Matos, que é diretor-geral do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o Secafé. O diretor lembra que o Brasil é hoje o maior consumidor e o maior exportador de café do planeta e já fez negócios com mais de 151 países. A China acaba de anunciar a habilitação de espaços de armazenagem para 183 exportadores de café brasileiro, uma questão burocrática que deve agilizar os processos. O Secafé
indica que o mercado chinês de café está em expansão. O país do chá já conta com 50 mil cafeterias e vem ganhando adeptos entre os mais jovens. Está aqui ao meu lado alguém que semana que vem vai tomar café na China e vai estar ao vivo conosco, Relatando tomando um café à novo noite. hábito chinês. À noite ela estará tomando café ao vivo, porque é por causa do fuso horário. Faço questão. Para estar conosco Não, mas eu aqui. não tenho problema nenhum, eu tomo café de manhã, de tarde e de noite. Para mim, café é ponto e vírgula, né? Ponto, parágrafo. E é muito interessante vender café arábica para países árabes, né? Não é bem divertido? Posso começar a abrir? Pode, por favor, Edu. A primeira pergunta que eu quero fazer é uma provocação justamente nessa linha que você estava falando, porque eu vocalizo o impossível, né? Tenho plena consciência disso. Eu adoraria que o governo desse uma banana para os exportadores, para as empresas, principalmente e evidentemente, em especial as grandes, e preocupasse apenas com o efeito nos trabalhadores. Em outras palavras, não passar linha de crédito para empregador, porque vai desempregar a pessoa. O problema é de quem desemprega. Eles que façam como a turma do café e vá buscar outros mercados. E focasse todo o dinheiro que eventualmente fosse empregar ou dar de desconto para o empregado e empregada que, a partir do momento em que ela efetivamente perca o seu espaço no mercado de trabalho. Ou mais um ano de seguro-desemprego, ou desconto. Eles podem parar de pagar imposto. Agora você não pode parar de pagar imposto de renda ou qualquer outra espécie de imposto. Seria esse tipo de esforço focado. É uma ilusão, eu sei que não vai acontecer, mas ouvindo de um economista, seria possível? Olha, eu acho que não só possível, como desejável. Precisa ter sinalizações claras do governo de que no final da grande cadeia de prejuízos, né, que nós temos em consequência de qualquer evento catastrófico ou impactante, né, tem um trabalhador, tem uma família, tem pessoas que precisam disso. Por isso eu acho que o governo colocar cláusulas de manutenção do emprego é assim indispensável a essa altura do campeonato, né? Eu falei aqui, por exemplo, dos produtores de frutas. É uma produção de mão de obra intensiva ali no Nordeste, mas está ali às margens, por exemplo, do Rio São Francisco, que retoma, né, a uma discussão sobre quem é que tem acesso à terra, quem é que tem acesso aos produtos que são produzidos, né? Então, eu acho que nós temos possibilidade de, por um lado, nas medidas econômicas, incluir cláusulas como a de manutenção de emprego, né, e, ao mesmo tempo, garantir segurança alimentar, acesso àquilo que os próprios trabalhadores ali, muitas vezes, produzem, como a carne e as frutas, no caso, né, do Nordeste. Mas é possível que a gente tenha outras situações ainda que devam ser analisadas, né? Você sabe, a Laura sabe, né, sou um defensor da expansão, né, das transferências de renda, né? Então eu acho, por exemplo, que tem que olhar de pertinho, né, como é que vai ficar, por exemplo, Bolsa Família, seguro-desemprego, benefício de prestação continuada nas regiões mais impactadas. Eu acho que tem que ter um esforço de incluir mais pessoas e, se possível, até aumentar o valor do benefício do Bolsa Família, que está congelado. Teve um avanço com o governo Lula, né, do valor do benefício, é verdade, a inclusão de crianças de 0 a 6 anos com 150 e depois de 7 a 18 com R$ 50, isso é mais do que pagava Bolsonaro, mas está congelado há 2 anos, né? E aí a gente vai fazer uma discussão sobre crédito subsidiado para grande produtor, né? Então eu acho importante, por exemplo, a gente sinalizar que está se olhando para as duas pontas, para o produtor, mas também para o trabalhador, com medidas como segurança alimentar, medidas como manutenção do emprego e aumento das transferências de renda. Só para passar para a Laura aqui, o meu sonho dourado, então, seria... Tá bom, quer dar dinheiro para o empresário? Beleza, tira do teto fiscal, né? Porque, afinal de contas, aí não impacta... Aí impacta nas contas públicas, mas vocês estão gostando. Ou seja, eu sou um visionário, eu não sirvo para falar sobre realidade, Laura. Diga, Laura. Não, eu acho que, em princípio, a gente vai ter que ver o detalhamento desse pacote aí de auxílio, mas ele parece estar exatamente... Ele tem os dois lados, né? Ajuda o produtor e a defesa do emprego. Eu acho que isso é fundamental e é absolutamente necessário. Ou
os trabalhadores vão se sentir lesados, né? Quer dizer, Serão, não tem jeito possível. Vamos defender o Brasil? Vamos. Todo mundo vai defender o Brasil. Agora, é isso. Precisa ser investimentos que contemplem o povo pobre também. O Instituto Público que paga a conta. Então, isso eu acho que é muito legal. Agora, o Brasil, eu acho... Eu tô nesse momento... Sabe que eu não gosto de me sentir patriota, sabe? Porque eu não gosto de me sentir patriota, porque eu sempre fui internacionalista, eu sempre fui, mas o Brasil é uma força, né, cara? É muito... Eu tô me sentindo entusiasmada, assim, com o Brasil. É um Brasil que vai pra frente! Eu tô me sentindo entusiasmada, porque é incrível você ter um país que pode segurar, ou que pode reduzir drasticamente, olha só que legal, que pode reduzir drasticamente os impactos de um tarifaço como esse, apostando em quê? Apostando no público interno, apostando no consumidor interno. Porque nós temos consumidor e nós temos demanda. E nós temos gente que hoje está com o índice de desemprego o mais baixo da história e que, portanto, não precisa só ser assistido. É gente que vai querer comprar o produto que for levado para a Conab e que for comprado para fazer os estoques públicos e que vai poder comprar, não vai precisar receber de graça. Então, nós temos hoje um ciclo muito legal, virtuoso mesmo. Quer dizer, nós estamos recebendo um tarifaço na cabeça no momento que o Brasil está com uma economia, com a população, enfim, o fim da miséria, né? E uma situação em que o índice de emprego está nos melhores momentos. Ou seja, o Brasil tem uma força interior, né? Quer dizer, o Brasil tem uma economia diversificada, o Brasil pode procurar novos mercados. Agora, muita gente tem cobrado, eu vejo os repórteres, assim, irritadiços da Globo News falando, e cadê o pacote de auxílio? Cadê o pacote de auxílio? Eu vejo um cuidado do governo na elaboração desse pacote, entendeu? Porque a gente sabe que as pessoas que negociam com o poder público no Brasil estão acostumadas a um monte de mamatas. Sim. E o governo tem que cercar tudo para evitar exatamente casos de desvio, casos de corrupção, casos de perdas fictícias, tipo o cara que vende toda a produção para a China vai se candidatar a receber também o benefício, entendeu? Quando ele nem foi afetado, porque não há... Fizeram isso no Rio Grande do Sul, um monte de cidade decretou a emergência. Estou citando isso exatamente vendo o que aconteceu com o Rio Grande do Sul. Cidades que nem remotamente foram afetadas pelas inundações, pedindo auxílio do governo federal. Então, o governo federal está corretíssimo em se cercar de todas as cautelas para que isso beneficie a ponta, né? Beneficie quem produz emprego e os empregados, né? Perfeito. Carlito, quer fazer um comentário também? Algum questionamento para o Leandro? Eu queria acrescentar na fala do Edu, né? Que é o que o Edu traz, porque a gente viu em outros momentos ali que o governo fez algum tipo de aporte, como aconteceu no governo Bolsonaro, que não se tinha contrapartida. Porque as pessoas que recebem Bolsa Família têm contrapartida. As pessoas precisam lembrar disso, né? Tem de estar frequentando a escola, criança com idade escolar, tem que estar dentro do peso ideal para a idade, tem que estar com cartão de vacinação em dia. Não, apenas não demitir, Leandro, funcionários seria a melhor alternativa? Você acha que não deveria ter mais coisa além disso? Porque lá em 2017, quando se aprovou a reforma trabalhista, o discurso era: ou vocês têm menos direito e mais emprego, ou você tem todos os direitos e não emprego. O que a gente viu foi ladeira abaixo. Porque a narrativa de que é só sentar para negociar com o patrão, que ele vai perceber que você é um bom funcionário e vai aumentar o salário, não colou, né? Não colou. Você acha que talvez esta fosse a oportunidade que o governo teria de chegar e falar: olha, a gente vai chegar aqui junto de vocês, mas agora a gente precisa que, além de garantir os empregos, a gente quer uma prova de expansão, por exemplo, investimento no nosso próprio país. Leandro? Olha, você está indo num caminho corretíssimo, Carlito, que eu acho que é esse de apontar para a necessidade de esses benefícios se reverterem numa crescente no pós-tarifaço, né? E a gente poderia ter compromissado, né, investimentos, né? Então, o governo põe R$ 1 subsidiado, o empresário pega outro e coloca dele
para ampliar investimentos. Então, eu acho que tem que ter uma inteligência nesse momento de casar, especialmente porque o governo tem bons planos. Tem a Nova Indústria Brasil, tem o Plano Safra, que já funciona. Se for para servir de crédito subsidiado apenas para virar fluxo de caixa dessas empresas, talvez não seja o caso. Mas se você casar um plano de investimentos na economia real, que também nós não podemos dar o juro subsidiado de um lado para o cara pegar o capital dele de outro e colocar na Bolsa de Valores para ficar rendendo dividendos para ele. Que isso pode acontecer, né? Mas o Brasil, eu vejo, gente, que o Rio Grande do Sul foi um bom momento de coordenação desse tipo de ação no Brasil. O prejuízo ali, e quanto o governo precisou gastar, foi na casa de 65 bilhões de reais, né? E você não escuta falar que afundou a economia do Brasil, você não escuta falar que afundou a economia do Rio Grande do Sul. Pelo contrário, tem muito estudo que mostra que esse tipo de adversidade, desafio para as economias, quando bem administrado, se torna uma oportunidade para crescimento, né? E aí você sai dessa crise num patamar maior do que quando você entrou, e eu acho que é isso que tem que estar no horizonte das políticas que estão sendo colocadas agora. Né, de imediato, manutenção do emprego, manutenção da renda dos trabalhadores, mas um plano de expansão para o futuro, um pouco como fazem essas montadoras de automóvel, né, que anunciam esses grandes investimentos. A BYD vai investir 30 bilhões. Não é 30 bilhões que ela está trazendo agora, é 30 bilhões que ela vai investir ao longo de 20, 15 anos, né? Então, são coisas que precisam ser administradas dessa forma. Agora, para a Laura, né, que falou que ela é uma internacionalista convicta, assim como eu, né, eu queria recomendar, Laura, dá uma olhada no Instagram da presidente do México, a Cláudia Sheinbaum, no dia de ontem. A Cláudia, presidenta do México, comemorando a chegada de um avião Embraer para a empresa aérea mexicana. Sabe o que que é? Assim, é um negócio que você sente. E não é que ela fala assim, tô comemorando aqui a compra de um novo avião para a mexicana de aviação. Ela fala assim, não, tenho muito orgulho de receber o avião Embraer, né? É assim que ela anunciou. Então, é um nacionalismo que nós podemos ter orgulho, que o Brasil tem o que oferecer também para o desenvolvimento dos outros países, né? E assim como os outros países têm o que nos oferecer numa perspectiva mais solidária em relação ao que funciona no comércio internacional, geralmente pautado com tanto peso pelos Estados Unidos. Mais uma vez pela sua presença aqui com a gente, viu? Um abraço para você e até uma próxima. Tchau, tchau, gente. Um abraço, um beijo. Obrigado, Leandro. Carlito, me despeço de você aqui também. Muito obrigada por essa segunda semana começando, né? Bom trabalho para você por aí. Até semana que vem. Beijo. Beijo, Thalita. Tchau. E vivo Confiança e o Itabaiana na série. Coitado do Cearense. Só o Floresta ganhou. Todos os times cearenses perderam nesse fim de semana, menos o Floresta. Aliás, deixa eu já cantar essa bola. Daqui a pouquinho a gente tem o Juca Kfouri aqui para comentar a decisão do Corinthians de impeachment de fato do presidente do clube, tá bom? Daqui a pouquinho a gente recebe ele. Olha só, Hugo Mota se reúne nesta terça-feira com líderes partidários para discutir a agenda de votações para as próximas sessões da Câmara dos Deputados. Mota foi às redes sociais nesse domingo para anunciar que quer pautar projetos que tratam da presença de crianças em redes sociais. Essa decisão de colocar o tema em discussão pega carona na polêmica criada por Felipe Bressani Pereira, que é conhecido como Felca. Bom, o influenciador publicou um vídeo denunciando o youtuber paraibano Ítalo Santos por suposta exploração de menores. Esse vídeo já tem quase 50 minutos de duração, ele já ultrapassou 24 milhões de visualizações no YouTube. Diz Mota nessa postagem: o vídeo do Felca sobre a adultização das crianças chocou e mobilizou milhões de brasileiros. Mota escreve: esse é um tema urgente que toca no coração da nossa sociedade. Na Câmara, há uma série de projetos importantes sobre o assunto. Nesta semana, vamos pautar e enfrentar essa discussão. Obrigado, Felca. Conte com a Câmara para avançar na defesa das crianças. Brevemente, quero comentar com vocês. Isso é urgente? Sim. Quando?
Acho que foi em abril, quando o nosso O TVT News entrou no ar. e quando o STF pautou a questão das redes sociais, isso é muito importante. Então, é uma discussão que a Câmara deixou de fazer e jogou para o STF essa necessidade. E como você bem disse na apresentação do tema, este presidente da Câmara quer subir na aba do Felca. Sim, Não conheci sim, o Felca, eu não tenho filhos e não tenho... minha sobrinha neta tem 1 ano e meio, então ainda não... Esses temas que tocam muito a pais e mães, inclusive na internet, a mim passam um pouco ao largo, que não pela necessidade de acompanhamento do noticiário. Eu não sabia quem era a Felca, fiquei sabendo. O que ele está falando é exatamente o que, não nós aqui, TVT, como nós somos bons, não, mas como qualquer pessoa, e a Laura que advoga essa tese já há bastante tempo, que precisa regulamentar as redes, não é por liberdade de expressão, é para em defesa da tua criança. Sim. Ele falou isso ontem e agora, de maneira absolutamente oportunista, rasteira, baixa, como é tudo que faz esse presidente da Câmara, ele vai pegar um bom tema na tentativa de de fazer com que a gente não o critique, não, o objetivo dele não é esse, mas de ganhar votos que não vai ganhar. Pelo menos que o Brasil ganhe com essa discussão. Acho que é um oportunismo, sim, mas assim, vamos discutir então. Bota em isso discussão. que é urgente. Bota em Isso discussão. é que é urgente. Isso é urgente. Vamos então isso que tem discutir. que ocupar o parlamento e não ficar discutindo Bolsonaro. Perfeito. Não, e vamos lembrar sempre, não essa questão da regulação das redes, que esse Hugo Mota, como você mesmo disse, só venha falar sobre isso de maneira oportunista, Sim. porque está perdendo a cadeira. Precisa trazer um bom tema. Está perdendo a cadeira, o controle da cadeira ali, então ele precisa trazer algum tema popular e a gente lembra, esse cara tem índices de aprovação pela opinião pública minúsculos. Sim. A população acha que ele é pior do que o Bolsonaro, né? Então é um sujeito que está em busca de uma causa. Mas ok, Hugo Mota, vamos conceder a você essa causa, porque não é só em defesa das crianças, é em defesa das mulheres que são apresentadas da maneira mais torpe possível nas redes sociais, estimulando a violência contra a mulher. São essas meninas que são constrangidas por ideais absurdos de beleza, que é a magreza extrema. É essa coisa esses desafios que as crianças estão fazendo. Sim. E que outro dia matou uma adolescente de 13 anos porque foi fazer o desafio do desodorante. Quer dizer, é isso, nós não estamos falando de uma questão. Além disso, tem as fake news, né? Quer dizer, então é um assunto urgente, urgentíssimo, e que os bolsonaristas nunca quiseram enfrentar, porque eles surfam nas mesmas águas imundas dessa coisa da pedofilia, dessa coisa da exploração das mulheres, do machismo e por aí vai, do racismo, vamos lembrar. Então é isso, quer dizer, Hugo Mota, seja oportunista, nós vamos te apoiar nesse oportunismo. Perfeito, é isso. Só para finalizar, assim, parabéns ao Felca pela postagem, por estar usando, na verdade, os milhões de seguidores que ele tem por uma causa como essa, e sabe? Esse Congresso Nacional cretino a fazer o que tem que fazer ser essa feito. cobrança. Não, mas acho muito interessante, ele porque a gente tem falado Público, tão mal de youtubers aqui, né, que propagam besteiras, assim. Ele fez um papel muito interessante com a gama de seguidores que ele tem nas redes sociais. Vamos mudar de assunto, pessoal. Olha só. Destaque do site TVT News. A gestão de Augusto Melo no Corinthians chegou ao fim nesse sábado. Afastado da presidência desde 26 de maio, o agora ex-presidente teve a sua saída decidida em Assembleia Geral dos Sócios. A votação teve quase 70% dos votos pelo sim, 30% pelo não, para o afastamento de fato. Com essa decisão, o vice-presidente Osmar Stabile assume o cargo interinamente com um mandato reduzido até dezembro de 26. Sobre isso, a gente conversa agora com o Juca Kfouri, aqui conectado com a gente. Quero te ouvir sobre essa decisão de sócios do Corinthians em relação a, de fato, o impeachment total do presidente. Bom dia, Juca. Boa tarde já, na verdade. Tá fechado o seu mic, Juca? Vamos lá, é só o miczinho. Vamos ver se no computador tem 50 botões para apertar, né? Você aperta um, depois você aperta o outro, depois você tem que ver se é o que está saindo pelo negócio.
Ainda Olha não, lá, né? tá vendo? Vamos fazer assim, ó. Se você quiser conectar novamente, porque daí o mic vem aberto. Vamos dar um refresh na página que dá certo. Enquanto isso, jogo pro Edu. Assim, eu quero saber muito do Juca, para além da questão da movimento político em si, né? Porque o Corinthians tem um peso. Aliás, saiu semana passada, 10 dias atrás, uma pesquisa atualizada sobre quantidade de torcedores no Brasil. O Flamengo é o que tem maior número de torcedores, 34%, e pertinho não é mais o Corinthians. Quem que é o primeiro? tem. O Flamengo. Flamengo. O segundo é o não tem time. E o Corinthians é? vem logo depois. Olha Logo só. depois não. Né? Ou é o Tudo Corinthians na frente? Olha lá. Corrija-nos, Juca. Olha lá. Vamos lá. 70, na verdade 69% a 31% dos sócios, apenas 2.000 sócios votaram, embora 10.000 tivessem direito de voto, o que já dá a medida de como está tudo errado na vida dos clubes brasileiros, em que o torcedor de futebol não tem direito à voz. É necessário separar o futebol do departamento social, da área social do clube. O departamento de futebol deve ser tratado à parte. Felizmente, 69% resolveram impedir a permanência de Augusto Melo. O atual presidente interino, senhor Osmar Stabile, não está garantido que ficará até dezembro de 2026. Vai acontecer uma eleição indireta dentro do Conselho Deliberativo do Corinthians, 300 membros, 100 vitalícios, 200 trienais, que vão votar ou pela permanência de Osmar Stabile ou por outro conselheiro que se apresente. Ao que tudo indica, haverá outro conselheiro que se apresente, que é Roque Cittadini, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, antigo conselheiro do Corinthians, já foi candidato à presidência outras vezes e provavelmente aparecerá como candidato para cumprir o mandato tampão até dezembro de 2026, quando haverá eleição para eleger um novo presidente por 3 anos, que é o período de mandato no Corinthians. 7-3 num jogo de futebol é uma goleada. 70% a 30% numa deliberação deste tipo revela aquilo que a gente está cansado de conhecer já no Brasil. Infelizmente, há 30% em qualquer canto do país, para qualquer eleição do país, de gente capaz de bater continência para pneu, conversar com o ET pelo celular ou estar a favor da volta de um miliciano ou de alguém réu na justiça, como é Augusto Melo, por associação criminosa, lavagem de dinheiro e furto qualificado. Para vocês terem uma ideia, o Ministério Público está pedindo que ele devolva 40 milhões de reais ao Esporte Clube Corinthians Paulista. Então, esta decisão do sábado, em Parque São Jorge, foi muito mais importante do que a vitória que o Corinthians teve na quarta-feira contra o Palmeiras, eliminando o Palmeiras da Copa do Brasil, lá na Casa Verde, no campo do Palmeiras. Se os sócios do Corinthians tivessem resolvido pela volta de Augusto Melo, teria sido alguma coisa realmente para desafiar a máxima de que o Corinthians é maior do que o abismo. A pesquisa publicada pelo jornal o Globo sobre tamanho de torcida revela Essa aí. outra realidade que há anos é revelada nas pesquisas sobre tamanho de torcida no futebol brasileiro. A primeira delas feita em 1971, ainda pelo Instituto Gallup, que nem existe mais no Brasil, e patrocinado pela revista Placar, onde eu então trabalhava.
É maior o contingente de brasileiros que diz não se interessar por futebol. 32% dizem não se interessar por futebol, não ter clube de futebol. Depois vem o Flamengo, depois vem o Então é Corinthians. isso. Isto bota por terra o auto-engano que nós adoramos cometer de dizermos que somos o país do futebol. Nós já fomos o país do jogo bonito durante meio século, entre meados dos anos 1950 até o começo deste século, quando tínhamos Didi, Garrincha, Pelé, Rivelino, Tostão, Gerson, Jairzinho, Romário, os Ronaldos, Rivaldo, a Marta, mas o fato é que faz tempo que não temos isso tudo. Então, é bom deixar isto claro. Mais país do futebol do que a gente, porque reverencia mais o jogo, é a Inglaterra. É a Alemanha, que tem uma presença de público muito maior do que a nossa. Nossa média de público no Campeonato Brasileiro é na casa dos 20 mil, na Alemanha, na casa dos 40 mil. Na Argentina, essa mesma pesquisa, da Boca Juniors em primeiro lugar, River Plate em segundo lugar, não se interessa por futebol em terceiro lugar. Então, para botar todos os pingos nos is, tanto em relação ao impeachment, aleluia, ao impeachment de Augusto Melo, quanto ao relacionamento do brasileiro com o futebol, os dados são esses. Só para deixar os dados Sim. claros. Posso fazer a primeira pergunta? Uma pergunta só, a gente Só? tem tempo. Vai lá, rapidinho. Posso fazer? Fica à vontade. Não, é porque a minha preocupação quando aparece um assunto como esse com um clube do tamanho do Corinthians é a história das SAs. Porque O que são as SAs? são as sociedades, transformar o clube não em empresa, mas sim em ter dono essa empresa. Ter ações negociadas entre grupos financeiros e, no limite, na Bolsa de Valores. Por quê? Porque tem clima muito grande, o futebol da Inglaterra é todo de SA, o futebol da Alemanha tem um outro modelo, tem. Só que o futebol da Argentina nesse momento está discutindo, tudo que o Milei quer é transformar os times lá em SAs. Só que os dois maiores clubes do mundo, Real Madrid e Barcelona, não são. Tem clube italiano que é, tem clube italiano que não é. Então, e a minha preocupação é, Juca, eu advogo que, como você falou, uma coisa é separar o futebol do restante do clube. Isso acho que não há como mais discutir. Outra coisa é transformar esse departamento em algo de alguém que não seja a própria torcida do clube. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, na perspectiva do Corinthians nesse momento. Edu, eu tenho uma visão um pouco diferente. Que é a seguinte: queiramos ou não, infelizmente, o que vigora no Brasil ainda é o sistema capitalista. E você não pode gerir o futebol como se o capitalismo não existisse. É claro, eu também não quero que o meu time do coração tenha dono. Este, para mim, não é o modelo ideal. O modelo ideal é o modelo, por exemplo, como tem o Bayern Munique, que o clube assegura 51% das ações e tem investidores com 49% das ações. Ou o esquema de um clube de futebol americano, o Green Packers, que todo o clube é dirigido pelos seus associados. Como? Com ações na Bolsa de Valores. O Corinthians caberia perfeitamente isto. A Fiel comprar o Corinthians e estabelecer um conselho que elege um presidente que será avaliado de acordo com a competência da sua gestão. Se não estiver indo bem, é demitido e bota outro. Porque o modelo associativo, que vigora há mais de século, já deu o que tinha de dar. São raríssimos os clubes brasileiros que não estejam endividados. Raríssimos. Dois dos quais, Palmeiras e Flamengo, um deles, o Palmeiras, porque apareceu um mecenas chamado Paulo Nobre, acionista do Banco Itaú, que pagou as dívidas a juros baixíssimos,
e depois veio uma dona de banco que explora os velhinhos, né, com consignado, e fez do Palmeiras a potência que o Palmeiras é hoje. Outro foi o Flamengo, que saneou as suas finanças, como o Corinthians pode sanear as dele. O Corinthians deve 2,5 bilhões, mas fatura mais de 1 bilhão por ano. Basta ter uma boa gestão para que em 2, 3 anos resolva isto. Então, não adianta você querer trabalhar dentro desse sistema sem as ferramentas, as melhores ferramentas que o sistema oferece. É assim que eu vejo. Juca, muito obrigada pela sua participação com a gente aqui hoje, viu? Nos ajudando a entender todo esse imbróglio aí. Um beijo enorme para você, até a próxima. Outro, Thalita, outro para todos. Até. Laura, Edu, me despeço de vocês por aqui também. Muito obrigada. Semana só começando. Até amanhã. Beijo. Semana intensa, né? Então, só para deixar claro, eu defendo esse sistema que é o do Bayern, que o Juca falou. Que eu quero que tenha o Corinthians. Senão não vão ganhar de quem? Nós, palmeirenses, não vão ganhar de quem? Tem que ter o Corinthians forte, só que eu não quero que venda para uma empresa. Senão acontece igual o Botafogo, que aí os caras vendem dinheiro... Laura, você é mais corintiano ou você é mais 32%? Eu quero o Corinthians forte. Eu sou corintiana, corintiana por causa da Gaviões, Tá. por causa da história do Corinthians, que é a origem do movimento operário, mas eu, sinceramente, eu não sei nem quem é o técnico do Corinthians. É, eu tô na mesma. Eu não sei não se eu me nem os encaixo nesses jogadores 32%. Eu não ultimamente. entendo E não nada vamos de entrar nos futebol, detalhes sobre o jogo do Palmeiras, porque não faz bem. Não, deixa pra lá. Mas eu diria, se me perguntasse, apesar Corinthians. dessa minha ignorância, eu diria que qual o time que você se interessa, eu não sei se me interessa, qual é o seu time? Corinthians Paulista. Quem é o treinador dele? Não sei. Beijo pra vocês.